Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o especialista. Eu sou a Micaela, sou enfermeira especialista em estomoterapia e auditoria e especialista clínica na Momlic. E hoje eu tenho a honra em convidar o Dr. Antônio Mello. O Dr. Antônio Mello ele é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Ele é especialista em face, mama, com a técnica R24R e cirurgia capilar. Doutor Antônio Mello, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo com o especialista. Bom, pessoal, o prazer é todo meu, a honra é toda minha. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero poder acrescentar alguma coisa. Doutor Antônio, o nosso tema hoje é o uso de coberturas de alta tecnologia para feridas cirúrgicas e cicatrizes. Então, nós podemos iniciar falando o que é uma ferida cirúrgica e a cicatrização por primeira intenção? Claro. Ferida cirúrgica, qualquer acesso que a gente vai ter ao corpo da pessoa, a gente vai criar uma incisão para poder entrar. Seja mais profunda, menos profunda, essa incisão é a nossa ferida cirúrgica. Vamos falar mais da pele, né? Poderiam ser outras feridas cirúrgicas mais profundas em órgãos internos. Mas falando um pouco da pele, né, que é a parte que a gente mais trata aqui na cirurgia plástica, ferida cirúrgica é uma ferida programada, onde você vai estudar linhas de tensões, você vai estudar a melhor angulação daquela ferida, para que você possa fazer aquela abordagem e que tenha um resultado mais natural, uma cicatrização assim otimizada no final das contas. A gente tem cicatriz de primeira e de segunda intenção. A primeira intenção, com a qual você mencionou, é a cicatriz onde o cirurgião ele consegue abrir essa porta de entrada e depois ele devolve essas paredes à posição de congruência entre elas para que essa cicatrização seja feita de uma maneira integral, com as bordas da ferida se tocando. Só para citar um outro exemplo para quem ainda não está muito acostumado, a de segunda intenção é aquela que cicatriza aberta, que as bordas não estão coaptadas, então a ferida vem cicatrizando basicamente do fundo até a superfície. Então, na ferida de primeira intenção, é a melhor dos mundos com a cicatrização, porque aí você consegue que os seus tecidos estejam alinhados, o tecido semelhante a ele está de frente para eles, vão fazer uma coaptação melhor. Tá? Doutor Antônio, você explicou toda a parte de ferida cirúrgica e cicatrização por primeira intenção, mas gostaria de ouvir um pouco da sua vivência com os cuidados dessa ferida cirúrgica. Bom, é o seguinte, a gente sempre teve uma grande preocupação, como eu disse na resposta anterior, na programação dessa ferida cirúrgica, na manipulação desses tecidos intraoperatórios, mas uma coisa que ficava ainda bem a desejar é esse terceiro tempo da ferida. Porque a gente faz a manipulação cirúrgica, o tempo cirúrgico, a gente está envolvido ali no processo, mas depois os meses que se seguem, em todas as etapas da cicatrização, até que ela venha a se tornar uma cicatriz já madura, sem influência dos meios externos, é um período longo que demanda um cuidado. Já se tentou de tudo e por isso que eu sou muito entusiasta da marca do que vocês têm, sabe? Porque a gente tenta fazer com que essas feridas sejam bem delicadas, com as bordas bem coaptadas, sem tensão, uma série de cuidados e noções intraoperatórias, mas esse curativo ele possibilita algumas coisas muito interessantes. Uma delas, por exemplo, por ele poder vedar a cicatriz cirúrgica. Isso faz com que micro-organismos, líquidos externos evitem o contato com aquela porta de entrada do que é a ferida cirúrgica naquele período principal dos primeiros dias que se seguem à cirurgia. Isso faz com que diminua desde processos infecciosos, diminui o processo inflamatório local. Tudo isso vai se somando para que, no final das contas, a ferida cirúrgica possa se apresentar da melhor maneira possível. Tem também, o que eu gosto muito dessa parte de vedar, é possibilitar ao paciente a higiene. Ele pode tomar banho, ele pode se banhar, ele pode manter uma higiene local, que essa ferida vai estar protegida dessas agressões externas. Mesmo o banho, mesmo o sabão, ou até mesmo outras pessoas que usam pomadas, outras coisas assim, a ferida é um tecido muito frágil. Naquelas primeiras horas, os primeiros dias, ela está muito sujeita a esse traumatismo externo. Então, além do acolchoado, do isolamento daquela região, isso tudo vai possibilitar que, no final das contas, esse tecido frágil tenha a melhor capacidade que ele possa ter para se integrar de uma maneira mais homogênea, de uma maneira mais saudável e com um processo inflamatório menor. Eu acho que isso,
da minha vivência, desde que eu comecei a usar o curativo, eu tenho visto aí que os pacientes têm tido cicatrizes mais bonitas no final das contas. É claro que a gente toma muito cuidado com promessas de resultado. A cicatrização é um processo muito inerente ao organismo do paciente, como que ele vai responder ao trauma, né, cirúrgico. Mas é por isso que eu falo para elas que o que a gente faz, na verdade, é dar para elas todo o potencial que a cicatriz do corpo dela pode nos dar, entendeu? Então, a resposta que a gente tem observado com as cicatrizes, com o uso desse curativo, é muito interessante. Cicatrizes mais finas, as bordas ficam menos machucadas, menos processo inflamatório, menos deiscência, porque aquele local tão delicado está protegido por mais tempo. Acho que um ponto importante que você falou também, doutor Antônio Mello, é essa paciente ter o conforto de poder tomar banho. Nós sabemos que o Miplex Border Coisal ele tem uma alta flexibilidade, então ele traz conforto para a mama, por exemplo, dessa paciente, ou regiões desafiadoras anatômicas. Outro ponto que nós podemos citar, eu gostaria de ouvir também, é sobre a dor, né? Muitas pacientes podem ficar receosas na hora da troca do curativo, com a remoção desse adesivo. Mas quando nós temos uma cobertura com silicone, com bordas de silicone, nós reduzimos a dor, o trauma a essa pele. Então, gostaria de ouvir sua vivência das suas pacientes que utilizam o Miplex Border Coisal. Não, é fantástico. Realmente a troca é muito tranquila. A gente não, sei, tocando nesse assunto, a cabecinha voltou aqui para ver se alguém tinha se queixado. Nunca houve uma queixa em relação à dor, de verdade, na troca do curativo. A mobilidade também é muito interessante, sabe? A técnica da 24 horas da prótese, que você citou no começo, só para usar um gancho, a paciente já possibilita mexer os braços no mesmo dia. Ela faz exercício de movimentação livre dos braços, tendo colocado a prótese. Daí a importância de um curativo que acompanhe essa movimentação, essa flexibilidade toda. E áreas realmente muito assim, difíceis de trabalhar, como coxas, por exemplo, região inguinal, é um curativo que se coapta muito bem e a gente tem excelente resposta. Mas eu quero acrescentar uma coisa, tudo isso que você tem citado, realmente é fácil de trocar, ela não tem dor para trocar, mas eu quero acrescentar um depoimento, não vários, de algumas pacientes. Muitas meninas, muitas pacientes têm receio de ver a ferida operatória. E elas têm citado isso, Antônio, adorei o curativo, fácil de usar, tomei banho e não precisei ver aquilo no outro dia para trocar curativo, para passar pomada, para fazer um cuidado, entendeu? Isso também tem possibilitado para elas uma experiência no pós-cirúrgico muito interessante. Elas estão protegidas, elas se sentem seguras e não precisam estar com aquela que para a gente é o dia a dia, né? De cuidar de uma ferida, uma casquinha, uma secreçãozinha, alguma coisa assim, às vezes um aspecto um pouco irregular, uma hematomia, e elas não estão participando desse processo e elas têm uma resposta muito interessante com isso. E proteger essa ferida cirúrgica de agentes externos, como você mesmo falou, né, doutor Antônio? Então, reduzindo o risco de infecção de cirúrgico, né, isso é muito importante. Mas, além disso tudo, ter uma cobertura que tem evidência clínica. Eu acho que isso também é muito importante na escolha da cobertura, onde ela também mostre redução de custos, né, na parte de custo-efetividade, você não precisa trocar esse curativo todos os dias, essa paciente vê a ferida cirúrgica, porque realmente muitas delas não se sentem confortáveis, e ter essa base, né? Principalmente nós temos um consenso de 2019 que cita, né, as melhores práticas para a ferida cirúrgica. Então, acho que ter um curativo com evidência clínica faz toda a diferença também. Claro, sempre, sempre. Tudo a gente fala das nossas impressões, né, do nosso dia a dia. É claro que isso tem que ser respeitado sempre a evidência clínica do N muito maior de todo o trabalho que vários cirurgiões ao longo do planeta usam o curativo, né? Mas sim, isso é uma coisa que eu levo sempre para elas. Tudo que é proposto, desde o curativo ao fio, a tudo, é baseado em evidências clínicas, estudos e a resposta que a gente tem. Mas o interessante é que na prática a gente percebe, né? Tudo isso que vem falando das evidências clínicas, como que vai se comportar na prática facilmente, muito cedo a gente percebe isso.
Uma coisa também, a gente lembra da proteção da ferida muito em relação ao micro-organismos, essas coisas todas, mas também a gente tem que lembrar do trauma. A cinta pressionando a borda da ferida, o sutiã pressionando a borda da ferida, que é uma coisa que a gente usa no pós-operatório, sabe? Às vezes a própria calça, a vestimenta da pessoa, ele também possibilita a proteção do trauma, que também vai deixar que essa cicatriz fique mais bonita. Você falou de custos, juro para você que no começo foi uma coisa que eu me debrucei bem, sabe? Mas a cauda do custo é uma cauda muito longa. Se você parar para pensar que uma ferida inestética, depois uma cicatriz hipertrófica, ou uma ferida que abriu, uma ferida que foi contaminada, uma ferida que foi traumatizada, não está só naquele custo do começo, depois você tem que, de repente, fazer uma segunda cirurgia para retoque de cicatriz, para uma reabordagem disso, então o custo realmente a longo prazo, se você ficar atento a essa cauda longa de tudo que pode acontecer e como você vai ter que manejar para resolver, realmente ele fica bem viável. Nós falamos dos cuidados com a ferida cirúrgica, mas lembrando que após a retirada do Meplex Border pós-op, né, do curativo, nós temos a cicatriz. Então, tratar dessa cicatriz. Acredito que tem muita dúvida o que é uma cicatriz hipertrófica e o que é uma cicatriz, né, uma queloide. Então, você poderia definir para esclarecer um pouco para o nosso público? Tá, tem algumas diferenças bem assim específicas, mas eu gosto de dar uma ideia bem mais básica, tá? O queloide, ele é uma cicatriz que ele tem um desarranjo interno, como que essas fibras vão se organizar, pequenos novelos, é uma coisa muito específica, tem braços que estudam até mesmo como se fosse um tumor benigno de cicatriz, tá? O queloide é o nosso grande temor porque é o de mais difícil tratamento. A gente tem aí na associação de várias coisas no tratamento de um queloide, não basta apenas fazer uma ressecção e uma nova ferida operatória, você tem que lançar mão de outras terapias, às vezes até mesmo radioterapia para potencializar o tratamento disso. Mas ainda assim é bem frustrante a taxa de sucesso. Mas uma coisa que é muito comum é a confusão do queloide com uma cicatriz hipertrófica. Isso é muito comum até mesmo entre colegas. É muito comum aqui na prática, no consultório, a paciente fala assim, porque eu tenho queloide, você vai examinar, não é um queloide, é uma cicatriz alargada, é uma cicatriz hipertrófica, é uma cicatriz hipercrômica. A gente tem vários tipos de cicatrizes não estéticas ou até mesmo patológicas, e um deles é o queloide, que é o mais difícil de tratar. Essa confusão é muito comum. Assim, de uma maneira simples e básica de tentar mostrar a diferença de um ao outro, a cicatriz hipertrófica, ela tende a ganhar volume, ela vai ficar dura, mas uma diferença básica é que ela respeita os limites da cicatriz. Então você vai ver o traço da incisão, às vezes até um pouco alargado com aquele volume cicatricial, ela vai ganhar uma elevação, vai estar dura, vai manter aquela hiperemia por um longo tempo, mas ela não transborda a cicatriz. Diferente do queloide, por exemplo, que é como se fosse um bolo com muito fermento. Ele vai transbordar os limites da forma e vai ganhar um formato além das bordas da cicatriz. Essa é uma maneira bem básica, né, de você tentar diferenciar uma coisa da outra. É claro que no começo da formação, às vezes não está tão evidente, né? O queloide pode se mostrar apenas como essa cicatriz um pouco mais estufada e com o tempo ele ir crescendo e ganhando tamanho, né? Mas essa é uma diferença básica. Por que essa diferença é tão importante? Porque isso vai predizer o tratamento disso no futuro. A resposta da cicatriz hipertrófica responde muito bem a essa parte da compressão externa, da manipulação da temperatura, da umidade da cicatriz, entendeu? E vai responder bem, e ela responde com uma melhora gradual dessa potência que ela vai ter. O queloide é mais difícil de responder a esses estímulos porque ele tem um comportamento muito individual. Por isso que eu citei que às vezes os tratamentos principais envolvem outras terapias. Mas o que eu acho interessante desse curativo na tentativa da prevenção? É aquilo que eu falei um pouco lá atrás. A gente tem que tentar otimizar tudo que a cicatriz daquele paciente pode nos dar, entendeu? Então, não aguardar, por exemplo, que essas cicatrizes não estéticas ou patológicas se mostrem. Eu gosto muito de uma terapia já quase que preventiva, que você consiga dar para o paciente toda a potencialidade que o corpo dele pode oferecer. Claro que, somado a isso, as orientações de cuidados pós-operatórios,
por exemplo, tempo de repouso, quando e como você vai submeter aquelas cicatrizes a tensões e força sobre elas, mas eu gosto muito do curativo por conta disso. Ele vai fazer com que ela perca um pouco da potência que ela vai ter e aquela exacerbação daquele processo cicatricial se diminui bem. Então, no seu protocolo, após a utilização do Miplex Border Pós-Op para toda a parte de ferida cirúrgica, absorção de qualquer tipo de exudato e proteção dessa ferida, você utiliza o Mepform. Então, gostaria de ouvir a sua vivência, doutor, com o Mepform, né? O que ele vem agregando na qualidade das cicatrizes para seus pacientes, para os seus pacientes? Bom, eu tenho gostado muito dele porque o que ele faz? Ele vai fazer com que a cicatriz vai perder aquela potência, né? Toda aquela vascularização que está tendo ali, todos aqueles nutrientes, as células que estão chegando ali no processo, ele faz com que ela perca muito dessa potência, então a cicatrização tende a acontecer mais rápido, com menos interferência desse processo cicatricial, então ela vai ter menos potência, ela cicatriza mais rápido, aquela hiperemia tende a durar menos, aquele vermelhinho que dura muitos meses no pós-operatório, por exemplo, eu tenho percebido que tem já atingido uma maturidade cicatricial antes do que acontecia antes. Isso faz com que a paciente consiga se lançar para as atividades do dia a dia muito mais rápido, entendeu? Como sol, piscina, atividades físicas. Então, a gente tem abreviado o tempo, né, que essa paciente vai ter esse processo cicatricial tão evidente. E também a proteção, ele faz o acolchamento, faz uma proteção mecânica da cicatriz, ele protege bem aquele local. Ele acaba até, não sei se isso é uma coisa que vocês veem aí, estão na prática, mas eu acho que ele até propicia um melhor microdeslizamento das bordas, uma melhor essa microtração também, que é um estímulo, isso é bem legal também. Então, eu gostei muito de ela estar no protocolo de tratamento aqui, a gente tem colocado para todos, tá? Como eu disse, a gente não espera se mostrar uma cicatriz inestética ou patológica para entrar. Tem colocado para todos, até mesmo para depois diminuir a quantidade de pacientes que vão ter problemas com a cicatriz depois. Perfeito. E os estudos mostram que o quanto antes utilizar, né, o Mepform, a fase aguda, melhor será o resultado. Então, isso é muito importante, doutor, ter isso instituído no protocolo, porque é qualidade para as suas pacientes, né? Satisfação delas com uma ferida, com uma cicatriz bonita, na verdade, que é o que todas as mulheres, né? Todo mundo que faz uma cirurgia plástica espera, né? Outro ponto é que ele é muito fino, né? Ele tem 0,2 milímetros, então ele tem fator de proteção 5, ele é extremamente fino, então isso também traz conforto para a paciente. Ela pode utilizar, ele é recortável, então ele vai se moldar a qualquer tipo de cicatriz. Então, acho que isso também é um ponto muito importante no tratamento. Sim, e elas não têm queixa nenhuma de usá-lo, entendeu? Por ele ser fino, maleável, a textura é boa também. Isso entra no dia a dia da paciente e ela até esquece que está lá, entendeu? Então, elas não têm, fica confortável, não é uma coisa, por exemplo, Ribeirão, onde eu estou agora, é muito quente, entendeu? É uma cidade muito quente, então não tem queixas em relação ao uso desses curativos em relação a isso, sabe? Então, a adesão delas é bem legal, tá? Não me lembro de verdade de alguém que não tenha conseguido usar ou que tenha se queixado do uso ou que tenha abandonado o tratamento, sabe? Elas aderem bem a isso. E voltando àquilo que você falou lá atrás, da evidência, né, científica disso tudo. Eu sou muito criterioso em relação a isso. Você, se abrir o leque para o mercado, você vai ver que o que não falta são produtos prometendo resultados para cicatrizes mais bonitas, né? Mas que tenha evidências de que realmente funcionam, aí já são outros 500. Isso mesmo, doutor. É muito importante, né? O Mepform, ele é totalmente embasado em evidências clínicas, evidências robustas, estudos randomizados. Então, isso faz total diferença. Mas, além de toda a evidência, na prática, ele tem realmente uma performance de excelência na prevenção e no tratamento de cicatrizes hipertróficas e queloides. Sim, sim. E até no resgate, tá? Às vezes a gente, como eu te falei, a gente tem um protocolo de passar para todas
mas a gente, quando está indo tudo bem, a gente tende a se acomodar, né? Então, às vezes, algumas meninas receberam orientação de usar, não usam, entendeu? E aí vem no retorno, depois aí, sei lá, de 40 dias, 2 meses de pós-operatório, e de repente a ferida está começando a se mostrar um pouquinho hipertrófica, está começando a ficar vermelha por tempo demais, está começando a mostrar sinais que não vai legal. A gente entra com ele, e aí ela se convence da necessidade, porque ela está vendo que não está indo bem, e a gente tem uma boa resposta também. Então, desde o início precoce, para que na prevenção, né? Mas também no resgate dessas pacientes que não usaram, passam a usar, coisa de semanas, você já vê uma diferença gigante no tratamento e elas se mostram bem satisfeitas depois também. Doutor Antônio, eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua grande contribuição, esclarecendo toda a parte de protocolo para a ferida cirúrgica, cuidados, também com cicatrizes hipertróficas e queloides. Isso é um ponto de dúvidas, mas, em nome da Momlic Brasil, eu agradeço a sua participação e a sua contribuição com essas informações ricas. Eu que só tenho a agradecer a oportunidade, de verdade. Assim, na verdade, dividindo com vocês um pouco da vivência do que a gente tem aqui, tá? E é porque, por perceber isso de verdade na prática, essas diferenças. Então, é um depoimento muito verdadeiro e muito real do que a gente está acompanhando aqui, tá bom? Estou à disposição de todo mundo e de vocês. Muito obrigada mais uma vez, doutor Antônio Mello. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, nos sigam nas redes sociais, @Momlic Brasil. Foi um prazer compartilhar informações com vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada.